Fala, Nação Azul, trazendo para vocês mais um vídeo. Bom, galera, no vídeo de hoje vamos continuar aí o debate sobre Mineirão, Minas Arena, Cruzeiro, Governo de Minas. As audiências aí continuam, o CEO do Cruzeiro falando, o pessoal também da Minas Arena lá. Eles estão lutando aí para conseguir, né? O pessoal do Cruzeiro está lutando aí para conseguir jogar no Mineirão. Vamos ver se vão conseguir. Espero que sim, né? Porque a casa do Cruzeiro é o Mineirão. O torcedor quer jogar, quer que o Cruzeiro jogue no Mineirão, né? E isso afeta até o sócio torcedor. Tem gente que já não tá renovando o sócio mais. Então, tá na hora de decidir isso aí. Tá demorando muito já. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Créditos para os donos da bola do canal Band Minas. O link vai estar aqui na descrição. Passa lá e confere. Mas antes, galera, um pedido muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você nunca perder uma notícia do Cruzeiro. E se você gostar do conteúdo, curte aqui embaixo que vai nos ajudar bastante. Bora pro vídeo. De colado no Eduardo Costa, no Gente Boa. Pessoal, hoje nós vamos desdobrar nessa questão de Mineirão, CPI, caminhando para ser instaurada, Cruzeiro. Tive algumas informações importantes sobre Cruzeiro e Mineirão. O Wagner de Oliveira esteve ontem lá na Assembleia e já começa a destacar, a partir de agora, tudo aqui na tela da Band. Veja aí. Deputados e torcedores questionaram o representante da Minas Arena sobre a falta de futebol no Mineirão. Nós não somos contra ser realizado eventos no Mineirão, mas também não somos a favor de ter poucos jogos na nossa arena. Estiveram na Assembleia representantes do Cruzeiro, do Atlético e torcedores de organizadas. Segundo os deputados, o governo do estado paga cerca de 4 milhões de reais à Minas Arena por mês para fazer a gestão do estádio. O contrato, feito em 2010, tem duração até 2027. O estado já repassou mais de 1 bilhão à concessionária e a reforma custou 670 milhões de reais. Nada contra o evento, nada contra o show, mas a gente não pode deixar que o Mineirão quebre assim a sua identidade, perdendo a sua essência. O que nós falamos, existe um contrato que o interesse público precisa ser resguardado, por quê? O Mineirão não é do Minas Arena, o Mineirão é do povo de Minas. Para a criação da CPI, para investigar o contrato do estado com a Minas Arena, são necessárias 26 assinaturas, ou seja, 1/3 dos deputados da casa. Esse número já havia sido atingido, mas alguns deputados retiraram a assinatura. Até agora, já são 24. Uma CPI pode ter a pressão necessária para que esse estado de coisas, desse tipo de contratos, tenha fim e o estádio seja devolvido, a população pare de pagar um lucro exorbitante para o Minas Arena e a gente restabeleça o lugar do futebol e desse direito ao futebol e desse direito ao equipamento público que hoje está privatizado, né? Olha, eu já venho dizendo aqui, vou trocar uma ideia com os meus colegas de programa a partir de agora, já venho dizendo aqui sistematicamente, eu não sou contra a CPI, de jeito nenhum, mas é que tem gente que continua achando que CPI tem poder de polícia e de justiça e não tem. Eu estou batendo muito em cima disso porque as mensagens que eu recebo, principalmente no privado, são mensagens, não é bem assim, é bem assim. A CPI, as CPIs que foram instauradas no país, elas não renderam absolutamente nada. Agora, a CPI do Mineirão já rendeu algumas coisas que até então a gente não tinha informação. Ontem à noite, eu recebi algumas informações e uma delas sobre principalmente valores de faturamentos de bares em dias de jogos com mais de 50, 55 mil torcedores, que eu fiquei realmente assustado com os valores. São muito altos. E aí o Cruzeiro já tem as informações que o Mineirão não passou, mas o Cruzeiro já tem acesso a muita coisa. Então o Cruzeiro pleiteia porque o Cruzeiro, através de seus executivos, já descobriu, atenção, Thiago Fernandes, o Cruzeiro já tem informações de faturamento de bares em dias de jogos com 55, 60 mil torcedores. Então o Cruzeiro já tem informações que ele não tinha antes. E isso reforçou o Cruzeiro a, inclusive, bater de frente. Falou, olha,
o Estado repassando mais o que vocês têm de lucro nos jogos, nos eventos, nos bares, etc., aí realmente fica um negócio pesado. Então o Cruzeiro dispõe de informações que eram até então somente do Mineirão, estratégicas, o Cruzeiro já tem. Com o Cruzeiro de posse dessas informações, o Cruzeiro ficou grandão e eu vou dizer mais, tá? Tem algumas coisas que o Cruzeiro tá pleiteando aí que o Cruzeiro tem muita razão. HG, sinceramente, essa discussão já está muito chata entre Cruzeiro e Mineirão. As partes precisam se sentar logo e resolver o problema. Eu assisti ontem, tive a oportunidade de assistir ontem a audiência que tem o intuito de instaurar uma CPI para investigar mesmo, de fato, esse contrato entre entre Mineirão e Estado de Minas Gerais. E é o que está muito chato hoje. Torcedor, até os próprios deputados fizeram um papel que, para mim, em alguns momentos eles não precisavam. Mas, cara, precisa resolver logo, tanto o Mineirão quanto o Cruzeiro. A gente, como comentarista esportivo, a gente cobra porque é nosso papel cobrar. Então, Cruzeiro tem que ceder um pouco, Mineirão tem que ceder um pouco e as partes têm que se entender. Se há, de fato, o interesse de ambas as partes para que o Cruzeiro mande os jogos no Mineirão, então, meus amigos, basta vocês se sentarem e resolverem como pessoas civilizadas que são. Agora, da forma que tá muito chato. Todo mundo quer ver o Cruzeiro jogando no Mineirão. E falo por mim, inclusive, gostaria muito de ver o Cruzeiro jogando no Mineirão. A casa do Cruzeiro é o Mineirão. Então que essa situação seja resolvida rapidamente, porque ninguém aguenta mais. Já se passaram quase 4 meses do ano e até agora nenhuma solução entre as partes. Uma pena que a gente tenha que discutir tanto esse assunto e que ele já não tenha sido resolvido da forma como ele deveria ter sido, porque as duas partes fazem birra para não conseguirem resolver uma situação simples. Eu tenho só uma observação para fazer, Tiagão, que nós estamos e aí para mim está o grande erro, tá? Que eu tenho dito aqui já há muitas semanas que existem 3 interessados na resolução do problema. 2 interessados estão diretamente ligados. É uma ligação umbilical, feita através de um contrato que passou pela controladoria e que, diante de tanto tempo, desde 2010 até aqui, me parece que não detectaram nada de ilegal. Mas dizer que o contrato é imoral, que é lesivo, tem gente dizendo que é. O Cruzeiro teve acesso a informações que até então não dispunha. E agora o Cruzeiro dispõe. Aí o Cruzeiro procura o governo do Estado. Veja bem, quando eu falo que o governo do Estado não pode ficar sentado em cima da PPP, eu sei que ela não foi feita no governo Zema. Eu sei que ela foi feita lá atrás do governo Aécio. Eu sei que tem gente se saindo ou se dando muito bem com isso. Anos passaram, e aí? Aécio, Anastasia, Pimentel, Zema. Aí 4 anos de Zema, agora o Zema continua. E nós estamos vendo o tempo passar, o dinheiro entrando, o negócio vai chegar para mais de quase 2,5 bi ao longo desse... Foram 790 milhões colocados na reforma e ao final, isso tudo corrigido e tal, isso ao final do contrato vai render 2,5 bi, né? Isso é o que a gente acompanha, né? Que a gente tem acesso. Então, eu entendo que o Estado tem um papel fundamental nessa relação. Ah, não, mas o Estado, ontem até o Mardélio Couto me disse lá na Itatiaia, Everton, não, mas nós precisamos ser justos, porque o Estado está criando um comitê, mas criando ainda um comitê. Essa discussão já se arrasta há muito tempo. Ainda vão criar um comitê, aí vão fazer uma reunião burocrática, abrir planilha e tal. Aí o tempo vai passando, cara. E o negócio não é resolvido. Ah, Everton, você quer que resolve a toque de caixa? Não. Dentro das bases legais, é necessário que o Estado levante a bunda da cadeira e resolva e entre nessa questão também. Já que ele é interessado e já que nós somos interessados de que o Estado coloque o menor valor possível nessa operação. E que isso gere lucro para que o Estado receba dinheiro e não enfie dinheiro nessa história toda. Deixa eu ouvir o Gabriel Lima aí, Andrezão. Gabriel Lima, para eu girar aqui com o Valu, com o Elton, com o Alê. Por gentileza, o senhor do Cruzeiro ontem pegou pesado ontem lá na Assembleia. Veja aí. Ao longo do ano passado, apresentamos uma outra proposta que trazia um operador master renomado para melhorar a qualidade dos serviços prestados. Reduzir o aporte do governo.
reconhecia o Cruzeiro e a sua importância na geração de receitas e garantia para Minas Arena pelo menos o mesmo valor faturado em 2022. Não foi aceito. Pelo contrário, todas as informações que obtivemos foram de que a EGESA, a RAP e a Construcap buscam, na verdade, um operador para, em uma manobra contábil, reduzir seus custos, atingindo um índice financeiro e obrigando o governo a pagar ainda mais. Por fim, eu quero reforçar que a nossa discussão e o nosso pleito são para que o Mineirão seja utilizado na sua finalidade. Não somos contra a realização de shows. Queremos a convivência harmônica entre os eventos de música e o futebol. E, principalmente, que esse histórico estádio, que pertence ao cidadão mineiro, possa ser utilizado na sua plenitude. Muito obrigado. Nesse ponto aí, eu acho que esse não é o ponto. De que, não, tem que ter só futebol tá lá no contrato, que tem que ter, o negócio tem que gerar lucro. E aí, como o futebol não apresenta as datas, porque não se organiza, só não aconteceram jogos em profusão no estádio, porque os clubes não quiseram, entendendo que o contrato é lesivo. Então a decisão de não levar jogos ao Mineirão não partiu do Mineirão. E as datas precisam ser ocupadas, porque o negócio precisa gerar resultado. Agora, que tipo de resultado está gerando para o Estado? Eu acho que até agora é inoperante, porque nesses anos todos, só ano passado que houve um repasse aí de 8, 9 milhões para o Estado, o que é um valor irrisório diante do que o Estado coloca no negócio todo ano, né? Então, não é uma decisão do Mineirão de não ter jogos lá, Elton. É porque o futebol não apresenta calendário, os times não vão, o Mineirão fecha com os eventos, e aí você tem 9 datas disponíveis para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro quiser fechar para jogar lá esse ano, tem 9 datas só disponíveis, cara. É um negócio escandaloso, escandaloso. Por quê? Porque o Cruzeiro, de fato, vai passar um ano... Não, Cruzeiro é Atlético, porque o Atlético não vai jogar lá, né? Vão passar um ano com muitas datas sem poderem jogar no estádio. Sabe que a minha preocupação toda com esse envolvimento, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Legal. Boa tarde. Eu fico preocupado, toda CPI, todo início de CPI sempre vem aquela questão do vai dar em pizza. A gente já ouviu isso inúmeras vezes. E quando você diz isso, acha que você está contra. E aí, não é a questão disso. E um outro problema que eu fico preocupado é isso se tornar palanque para gente que em momento nenhum ao longo desses últimos anos se preocupou efetivamente com o que estava acontecendo com os documentos e com o contrato da Minas Arena com o Estado e com os clubes. Em momento nenhum. E agora surge gritando e falando alto sobre um tema que mal conhece, que mal conviveu com isso. Então essa é a minha preocupação, de muitos políticos tomar isso para si, para pegar e criar uma simpatia com o torcedor. Então não se preocupa mais, que isso já vai acontecer. Pois é. Só uma informação rapidinho. Depois que passou a declaração do Gabriel Lima ali, até desculpa os colegas por interromper durante a fala, uma pessoa do Mineirão me procurou e disse que há prestação de contas sim, e que tem verificador independente contratado pelo Estado e Controladoria Geral do Estado para fazer essa situação de avaliar as questões contábeis do Mineirão. E ele disse que a fala do Gabriel sobre manobra contábil não colaria. Então, exatamente. É o que a CPI vai... Bom, caso seja instaurada, a CPI vai também trabalhar em cima disso aí. Exato. É o que tem gente que está lá na Assembleia, o Eltinho, que fala de contrato lesivo e imoral, mas não fala de contrato ilegal. Então, a gente vive também numa utopia, né? Todos nós aqui, desde o primeiro momento quando surgiu essas questões Mineirão e Cruzeiro, era da preocupação, assim, da gente pegar e falar assim, por que não sentam e tentam dialogar? Quais são os pontos que o Cruzeiro realmente quer ter um lucro possível e necessário naquela situação? Os bares. Gente, o Cruzeiro está lotando o estádio. Eu acho mais que compreensível o Cruzeiro pegar e questionar o Mineirão quanto seu lucro pró-bar. Porque quem está levando o torcedor é o Cruzeiro. O Cruzeiro que vai levar. O Atlético vai encher o Mineirão lá amanhã. Por que o Atlético não pode ter uma parcela maior nesses lucros? Gente, é sentar e negociar, não deixar se tornar esse circo que pode se tornar. Essa é a minha preocupação. Eu só não quero que, ao fim de tudo,
não seja benéfico ao Cruzeiro, ao Atlético, ao governo, à Minas Arena. E a gente fala que, pô, para que foi esse circo todo foi armado? É assim que acontece aqui no Brasil. Então essa é a minha grande preocupação, como o Ale já colocou, né? Que o circo já está sendo formado. Com jogos do América. Acho que a conta é de 30 do Cruzeiro, 30 do Atlético e 6 do América. Essa ideia de usar datas do Estado muda pouco na prática, porque o clube precisa pagar as despesas da partida normalmente e ela não tem o poder de desmarcar eventos já agendados. Mesmo usando datas do Estado, se tiver um agendamento, não pode marcar usando a data do Estado. Até porque já existem vendas de ingressos. Ao usar a data do Estado, atenção meus amigos do esporte, volta-se ao acordo da PPP que o Cruzeiro vende os 54 mil ingressos dele e o Mineirão os outros. Áreas VIPs, camarotes, estacionamentos, bares. O contrato do Cruzeiro do ano passado era melhor do que o Cruzeiro está propondo usando uma data do Estado. O acordo anterior, o Cruzeiro vendia tudo. Os 54 mil mais áreas VIPs, que são da Minas Arena, e o Cruzeiro passa um percentual da renda bruta, que é o modelo do ano passado, que o Atlético também tem. Então, segundo o que eu recebi de informação, usar a data do Estado para o Cruzeiro seria até pior do que seguir os padrões já estabelecidos entre Cruzeiro e Mineirão. Tá? Então, é a informação que chega. Agora, na moral, mesmo, Valu, isso aí vai gerar, eu falei isso aqui e repito, veja bem, eu não abomino política não, tá? Política é importante, é fundamental na nossa vida. E eu não acho que todos os políticos são os otários citados lá atrás por Ricardo Eugênio Boechat. Mas CPI dá palanque para muito otário, tá? Para muito otário, eu não estou dizendo só do meio político. Essa história precisava ser resolvida sem a necessidade de tudo isso. Mas eu estou achando que não vai. Eles vão instaurar a CPI porque querem voltar lá atrás no ato da assinatura do contrato. Porque essa atrocidade que estão falando que acontece hoje foi celebrada lá atrás, da época do governador Aécio Neves. Pois não, Valu? Boa tarde. Eu acho também, estou convicto de que não há mais possibilidades das partes conversarem, né, sem que seja instaurada a CPI. Com relação a essa data, em especial a que o Cruzeiro briga para fazer o jogo do próximo dia 25 contra o Náutico, me parece muito mais, não sei a opinião dos amigos, um paliativo para o Cruzeiro utilizar o Mineirão sem acordar diretamente com a Minas Arena, ainda que tenha que pagar, como você trouxe a informação, todas as taxas da maneira que elas estão previstas a serem cobradas pela utilização do estádio. Talvez um paliativo, porque acho que dentro do Cruzeiro deve estar sendo pensado também o motivo que pode levar o Cruzeiro em uma classificação diante do Náutico, um jogo de 3 milhões e 300 mil reais. Então, mas não se resolve, né, Everton? É um paliativo apenas, pelo menos na minha opinião, para o Cruzeiro utilizar o Mineirão nesta partida pela Copa do Brasil. E um detalhe que é importante, antes de passar a bola para o Ali, que eu quero que o Ali fale desse grupo do Atlético na Libertadores aí, que o Atlético Paranaense já largou empatando. Se vence o jogo de amanhã aqui, aí é interessante que já passa a liderança do grupo. Ó, as datas, atenção, tá? As datas ocupadas lá no Mineirão foram ocupadas por quem teve... Bom, tá liberado? Tá. Cruzeiro... Bom, galera, é isso. Vamos ver aí o que é que vai ser resolvido nos próximos dias. Espero que o Cruzeiro volte a jogar no Mineirão, né? Se acertem aí, porque o Cruzeiro joga melhor no Mineirão do que em outros lugares. Tanto é que o Cruzeiro ganhou muitos jogos no Mineirão. A galera foi em peso, teve recorde de público. Mais de 50 mil torcedores no Mineirão. Então, espero que volte. Então é isso, galera. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.